Apenas suporte a dor, Isabelle. É só uma noite. Essas foram as últimas palavras que sua mãe sussurrou para ela do lado de fora das pesadas portas de carvalho. Isabelle Sterling ficou tremendo em um vestido de noiva que custou mais do que sua inteira casa de infância, esperando para ser sacrificada a Colin Blackwood, o bilionário recluso rumores de ser o rei vampiro de Nova York. Ela esperava sangue. Ela esperava tortura. Ela esperava morrer. Mas quando a fechadura clicou e Colin se virou para encará-la, ele não atacou. Ele não mordeu. Em vez disso, ele entregou a ela um arquivo marcado confidencial e falou uma única frase que estilhaçou sua inteira realidade. O que acontece quando o monstro que você teme é, na verdade, seu único salvador? Esta é a história da noite de núpcias que mudou tudo. O silêncio na limusine era sufocante. Não era apenas quieto. Era o silêncio pesado e pressurizado de uma tumba. Isabelle Sterling sentou-se rigidamente contra o couro cor-de-creme do Rolls-Royce Phantom, suas mãos dobradas firmemente em seu colo. O anel de noivado em seu dedo, um diamante solitário de 10 quilates que parecia mais uma algema do que uma joia, capturava as luzes da rua que passavam do Alto Manhattan, piscando faíscas frias e zombeteiras. Ao lado dela, Genevieve Sterling estava ocupada verificando seu reflexo em um espelho compacto. Sua mãe parecia impecável como sempre. Seu cabelo loiro platinado estava penteado em uma canela intrincada. Seus lábios pintados de um carmesim vermelho sangue severo. Ela não parecia uma mulher enviando sua única filha para um monstro. Ela parecia uma CEO fechando o negócio mais lucrativo de sua carreira. Pare de se mexer, Isabelle. Genevieve estalou, fechando o compacto com um estalo. Você amassará a seda. Você tem alguma ideia de quanto esforço a equipe de Vera Wang colocou naquele ajuste personalizado? É desrespeitoso parecer despenteada. Isabelle engoliu o nó em sua garganta, voltando seu olhar para a janela escurecida. Não é o vestido com que estou preocupada, mãe. É ele. Os rumores. As pessoas dizem que Colin Blackwood não tem sido visto à luz do dia por 20 anos. Eles dizem que a última empregada que entrou em sua cobertura nunca foi vista novamente. Genevieve riu. Um som frio quebradiço. Rumores são para os pobres, querida. Colin é excêntrico. Ele é poderoso. E o mais importante, ele detém a nota promissória da Sterling Industries. Se você não descer aquele corredor e interpretar o papel da esposa devotada, nós perdemos tudo. Limpa a garganta. A propriedade dos Hampton, a cobertura, a reputação. Eu não ficarei destituída porque você tem medo do escuro. Mas por que eu? Isabelle sussurrou, sua voz mal audível. Por que ele pediu por mim especificamente? Eu nunca o conheci. Genevieve se virou, seus olhos estreitando. Por um segundo, a máscara da socialite escorregou, revelando algo predatório por baixo. Ela estendeu a mão, segurando o queixo de Isabelle com dedos que pareciam garras de ferro. Porque você é pura, Isabelle. Você é intocada, intata e obediente. Homens como Colin, eles anseiam por isso. Ele quer um troféu. Você vai ser esse troféu. Ela se inclinou mais perto, seu perfume, Chanel número 5, misturado com algo metálico, enchendo o nariz de Isabelle. Ouça-me atentamente. Esta noite, quando a cerimônia terminar e você estiver sozinha com ele, apenas suporte a dor. O que quer que ele faça, o que quer que ele peça de você, você aguenta. Você fica em silêncio. Você sobrevive. Você entende? Suporte a dor, Isabelle repetiu, uma lágrima escorregando por sua bochecha. Sim, é um pequeno preço a pagar pela vida que você recebeu. Genevieve a soltou, limpando uma mancha de base de seu polegar. Agora seque seus olhos. Nós estamos aqui. O carro diminuiu a velocidade enquanto se aproximava dos maciços portões de ferro da Torre Blackwood. Não era apenas um prédio.
Era um monolito de vidro preto e aço perfurando o horizonte de Nova York, isolando-se da cidade abaixo. Os rumores sobre Colin Blackwood eram sussurrados em cada círculo da alta sociedade de Londres a Dubai. Ele era o chefe da Blackwood Capital, uma empresa que parecia prever as quedas do mercado antes que acontecessem. Mas os sussurros mais sombrios, aqueles falados pelas famílias de dinheiro antigo, em tons sussurrantes, alegavam que ele era algo completamente diferente. Eles o chamavam de Rei da Noite. Guardas de segurança internos escuros, usando fones de ouvido e carregando armas escondidas, cercaram o carro enquanto ele entrava na entrada subterrânea privada. Isabelle sentiu uma onda de náusea. Isso não parecia um local de casamento. Parecia uma prisão de segurança máxima. A porta do carro abriu e o ar frio da garagem atingiu seus ombros nus. Hora do show, Genevieve sibilou, beliscando o braço de Isabelle forte o suficiente para machucar. Elas foram conduzidas para um elevador privado que subia sem fim. Quando as portas finalmente deslizaram abertas, elas não entraram em um salão de hotel, mas em uma catedral gótica construída no topo do arranha-céu. As paredes eram forradas com gárgulas de pedra. As janelas eram vitrais representando batalhas antigas, e a sala estava cheia de convidados que não pareciam certos. Isabelle examinou a multidão enquanto caminhava pelo corredor. Os convidados eram impossivelmente bonitos, sua pele pálida e luminosa, seus olhos a observando com uma fome que fazia sua pele arrepiar. Lá estava Tobias Thorne, o magnata do transporte marítimo, que não tinha envelhecido um dia em 30 anos. Lá estava Landra Voy, o ícone da moda que sempre usava golas altas. E no altar, de pé em um smoking que parecia tecido de sombras, estava Colin. Ele era mais alto do que ela imaginava, com ombros largos e cabelo preto como a asa de um corvo. Mas foi sua quietude que a aterrorizou. Ele não se moveu, não respirou, não piscou. Ele era uma estátua esculpida em gelo. Enquanto Isabelle se aproximava, suas pernas tremendo, ele finalmente se virou para olhá-la. Seus olhos não eram o vermelho de um monstro, mas um azul penetrante, impossível, como o centro de uma chama de gás. Ele não sorriu. Ele a olhou com uma expressão que ela não conseguia definir. Era pena? Raiva? Quem dá esta mulher? O eficiente perguntou. Sua voz ecoou estranhamente na vasta sala de pedra. Eu dou, Genevieve disse alto, sua voz cheia de orgulho. Eu a dou livremente. Os olhos de Colin dispararam para Genevieve. A temperatura na sala parecia cair 10 graus. Por uma fração de segundo, Isabelle viu um flash de ódio puro, inalterado no rosto do noivo, mas não direcionado a ela. Era direcionado à sua mãe. Ele pegou a mão de Isabelle. Sua pele era gelada, dura como mármore. Você o faz? Ele perguntou, ignorando o eficiente, falando diretamente para Isabelle. Sua voz era um barítono profundo que vibrava em seu peito. Você vem aqui de seu próprio livre-arbítrio. Isabelle Sterling. Isabelle sentiu o olhar de sua mãe queimando em sua nuca. Apenas suporte a dor. Eu o faço. Ela mentiu, sua voz tremendo. Colin apertou a mão dela quase dolorosamente forte. Então que assim seja feito. A recepção foi um borrão de sorrisos aterrorizados e toques frios. Isabelle não comeu. Ela não conseguia. Cada vez que ela levantava o olhar, ela via os convidados olhando para seu pescoço, suas línguas saindo para molhar os lábios. Colin permaneceu ao lado dela, um sentinela silencioso. Ele não falou com ela, não ofereceu conforto, mas também não deixou ninguém mais se aproximar. Era como se ele estivesse guardando um pedaço de carne de outros predadores até que estivesse pronto para comer. Pela meia-noite, os convidados começaram a se dispersar, desaparecendo na noite como fumaça. É hora, um homem chamado Sebastian sussurrou. Ele era o assistente pessoal de Colin, um homem com cabelo grisalho e uma cicatriz descendo sua bochecha esquerda. A suíte master está preparada.
O coração de Isabelle martelava contra suas costelas como um pássaro preso. Era isso, o momento que sua mãe havia a avisado sobre a dor. Ela foi conduzida por um longo corredor acarpetado de veludo até um conjunto de portas duplas de mogno. Sebastian as abriu, fez uma reverência e recuou. Boa sorte, Sra. Blackwood, ele disse. O título parecia uma maldição. Isabelle entrou. A sala era massiva, dominada por uma cama de 4 colunas drapeada em seda preta pesada. Um fogo rugia na lareira superdimensionada, lançando sombras longas e dançantes nas paredes. Não havia espelhos na sala. A porta clicou fechada atrás dela. O som alto como um tiro. Ela estava sozinha. Ela ficou no centro da sala, segurando seu buquê de rosas brancas, até que os espinhos cravassem em suas palmas. Ela esperou 5 minutos, 10 minutos. O silêncio se estendeu até que estava gritando. Então uma porta escondida na estante abriu e Colin entrou. Ele havia tirado seu paletó de smoking e desabotoado a parte superior de sua camisa branca, revelando a pele pálida de mármore de sua garganta. Ele parecia exausto. Ele caminhou até uma mesa lateral, derramou um copo de líquido âmbar, uísque, não sangue. Ela notou com uma pequena onda de alívio e bebeu de uma vez. Ele se virou para encará-la, apoiando-se contra a pesada mesa de carvalho. Você está tremendo, ele observou. Sua voz estava desprovida da ameaça que ela esperava. Parecia cansada. Eu sei o que tenho que fazer, Isabelle gaguejou. Ela começou a esticar a mão para o zíper de seu vestido, seus dedos desajeitados. Minha mãe me disse. Ela me disse para apenas ficar parada. O copo de Colin estilhaçou em sua mão. Isabelle ofegou, congelando. Os cacos de cristal caíram no carpete, mas Colin não pareceu notar o sangue pingando de sua mão, exceto que não havia sangue. A ferida fechou instantaneamente, a pele se unindo diante de seus olhos. Foi isso que ela te disse? Colin perguntou, sua voz caindo para um sussurro perigoso. Ele se afastou da mesa e começou a caminhar em direção a ela. Isabelle apertou os olhos, preparando-se para a mordida. Ela disse para suportar a dor. Ela disse que paga a dívida. Ela sentiu sua presença diretamente à sua frente, o frio irradiando dele. Ela sentiu sua mão estender-se, mas em vez de agarrar sua garganta, seus dedos frios tocaram suavemente seu queixo, levantando sua cabeça. Abra seus olhos, Isabelle. Ela hesitou, então lentamente os abriu. Colin estava olhando para ela, e a raiva que ela havia sentido antes havia sumido, substituída por uma tristeza profunda e antiga. Sua mãe é uma mentirosa muito talentosa, Colin disse suavemente. Mas ela deixou de fora a parte mais importante do contrato. Que contrato? Isabelle sussurrou. Colin recuou, caminhando até um cofre escondido atrás de uma pintura na parede. Ele girou o dial com velocidade embaçada, puxou uma pasta de couro grossa e a jogou na cama entre eles, limpa a garganta. Leia. Isabelle se moveu em direção à cama, suas mãos tremendo enquanto ela pegava o documento pesado. O cabeçalho lia: Acordo de liquidação de dívida, Sterling Industries e Blackwood Holdings. Ela examinou o jargão legal, seus olhos arregalando-se enquanto ela chegava ao final da primeira página. Cláusula 4. Colin comandou. Isabelle leu em voz alta, sua voz quebrando. Em troca do perdão da dívida de $200 milhões, Genevieve Sterling concorda em fornecer um descendente biológico de linhagem pura para a propriedade Blackwood. A transferência de custódia é permanente. Ela me vendeu. Isabelle chorou, o papel tremendo em suas mãos. Eu sabia que ela me vendeu para ser sua esposa. Mas não, Colin interrompeu, sua voz cortando o ar como um chicote. Leia o adendo, Isabelle. A letra miúda. Isabelle olhou para baixo. Abaixo da linha de assinatura em texto pequeno e denso estava um parágrafo que ela havia perdido. O recebedor,
Colleen Blackwood reserva o direito de utilizar o ativo para sustento, trabalho ou sacrifício. A fornecedora, Genevieve Sterling, reconhece que o ativo não sobreviverá à noite da transferência e renuncia a todos os direitos de perguntar sobre a condição do ativo pós-transferência. A sala girou. Isabelle deixou cair a pasta. Ela não te vendeu para ser minha esposa, Colleen disse, sua voz sombria. Ela não pensou que eu queria uma noiva. Vampiros não casam com humanos, Isabelle, nós os comemos. Sua mãe te mandou aqui, acreditando plenamente que eu iria drená-la até secar e descartar seu corpo antes do nascer do sol. Isabelle caiu de joelhos, a seda de seu vestido ondulando ao redor dela. Ela me disse para suportar a dor. Ela sabia. Ela sabia que eu ia morrer. Ela contava com isso, Colleen disse. Ele ajoelhou-se à frente dela, sem tocá-la, mas perto o suficiente para que ela pudesse sentir o frio de sua imortalidade. Ela te avisou para suportar a dor porque ela pensou que eu a despedaçaria. Ela trocou sua vida pela empresa dela, Isabelle. Ela não esperava que você acordasse amanhã. Isabelle olhou fixamente para ele, o horror a invadindo. O monstro não era o vampiro à sua frente. Era a mulher que havia arrumado seu cabelo na limusine. Então, você vai? Isabelle perguntou, sua voz mal um sopro. Você vai me matar? Colleen olhou para ela, seus olhos azuis intensos. Esse é o reviravolta, pequena. Ele limpa a garganta, disse. Eu nunca pedi um sacrifício. Eu pedi um herdeiro. Eu pedi uma parceira. Sua mãe presumiu que eu era um monstro porque ela projeta sua própria escuridão em todos os outros. Eu não quero seu sangue. Ele alcançou seu bolso e puxou uma pequena caixa de veludo. Ele abriu-o para revelar um anel. Não um anel de casamento, mas um anel de sinete com o brasão Blackwood. Eu quero sua raiva, Colleen disse. Eu quero te oferecer um novo acordo. Você está tecnicamente morta para o mundo exterior. Sua mãe já assinou o atestado de óbito. Ela provavelmente tem o funeral planejado para a próxima semana para obter simpatia pública. Você não tem vida para voltar. Ele estendeu o anel para ela. Coloque isso e você deixa de ser Isabelle Sterling, a vítima. Você se torna Isabelle Blackwood, a senhora desta casa, e juntos destruiremos a mulher que a vendeu. Isabelle olhou fixamente para o anel de sinete na palma da mão de Colleen. Era prata pesada, engastada com uma pedra de ônix, tão escura que parecia absorver a luz da lareira. Representava poder, representava segurança, mas principalmente representava o fim da garota que havia chorado na limusine. Sua mão se moveu sozinha. Seus dedos, ainda tremendo levemente, roçaram contra a pele gelada de Colleen enquanto ela pegava o anel. Era frio, enviando uma onda de choque por seu braço que se alojou em seu peito. Ela o deslizou em seu dedo indicador direito. Era muito grande, mas como se por magia, ou talvez apenas a mecânica de um artesanato caro, o metal pareceu aquecer e contrair, ajustando-se perfeitamente a ela. Eu aceito, Isabelle sussurrou. As palavras tinham gosto de cinzas, mas por baixo das cinzas havia uma faísca de algo mais quente. Raiva. Colleen assentiu. Um movimento lento, deliberado. Bom, então a primeira lição de ser uma Blackwood começa agora. Lágrimas são uma moeda. Isabelle, você para de gastá-las com pessoas que não podem te pagar de volta. Ele se levantou, caminhando até o vestido de noiva descartado, com um movimento súbito e violento que fez Isabelle pular. Ele rasgou o delicado corpete de renda pelo meio. Esse vestido é um sudário, ele disse, jogando a seda arruinada no fogo. O tecido pegou fogo instantaneamente, enrolando-se em fumaça preta. Genevieve vestiu você para um funeral. Esta noite você se veste para a guerra. Ele moveu-se para um painel discreto na parede e pressionou a palma da mão contra ele.
Uma seção do painel de mogno deslizou para revelar um closet maior que o apartamento inteiro de Isabelle na cidade, mas não estava cheio de ternos masculinos. Um lado era forrado com alta costura feminina, blazers afiados, blusas de seda, calças sob medida e vestidos de noite em tons de joias profundos. Tudo parecia estruturado blindado. Eu tomei a liberdade, Kalin disse, apoiando-se contra a moldura da porta. Meus batedores têm observado você por meses. Não para perseguir, mas para preparar. Eu sabia que sua mãe a venderia. Eu sabia que ela a enviaria sem nada. Isabelle caminhou para o closet, passando a mão sobre um blazer de veludo. Você sabia que ela me trairia. Eu tenho feito negócios com Genevieve Sterling por 50 anos. Isabelle, Kalin disse, sua voz dura. Ela é um tubarão e tubarões sempre comem o nadador mais fraco. Ela a manteve fraca de propósito. Ela a manteve isolada, tímida, dependente. Ela a preparou para ser descartável. Isabelle puxou um roupão de seda verde esmeralda escuro de um cabide e o apertou contra o peito. Então, o que acontece agora? Nós dormimos. Kalin soltou uma risada curta e seca. Eu não durmo muito, Isabelle. E você achará difícil dormir esta noite. Mas você está segura nesta sala. Ninguém entra sem minha permissão. Nem mesmo meus próprios parentes. Ele se virou para sair, mas Isabelle deu um passo à frente. Espere. Kalin pausou, olhando por cima do ombro. Você disse que bebe sustento, ela disse, sua voz vacilante, mas determinada. Se você não mata noivas, como você sobrevive? Você está com fome agora? Kalin se virou completamente, seus olhos azuis escurecendo para um índigo meia-noite. O ar na sala ficou pesado, carregado de estática. Ele se moveu em direção a ela, embaçando com velocidade sobrenatural, parando a centímetros de seu rosto. Ela podia cheirar o cheiro de chuva e ozônio nele. Eu estou sempre com fome. Ele limpa a garganta, murmurou, sua voz rouca. Mas eu não sou um selvagem. Nós possuímos bancos de sangue. Nós temos doadores que são pagos generosamente por seu tempo. Nós não precisamos caçar nas sombras como ratos mais. Ele olhou para sua garganta, onde seu pulso tremia visivelmente, e por um segundo seu controle escorregou, suas pupilas dilataram. Mas não confunda minha civilização com fraqueza. Eu sou um predador, Isabelle, e você está vivendo na toca de um leão. A única diferença é que este leão decidiu que você é parte da matilha, não a presa. Ele recuou, a intensidade desaparecendo em uma máscara de indiferença. Descanse um pouco. Amanhã começaremos a desmantelar o legado de sua mãe. O passo 1 é provar que você está viva. O passo 2 é fazê-la desejar que você não estivesse. Ele saiu, as pesadas portas clicando fechadas e travando automaticamente. Isabelle ficou sozinha no centro da sala, o roupão esmeralda em suas mãos. Ela não sentia mais medo. Ela sentia uma clareza fria e calculista. Ela trocou os restos esfarrapados de seu vestido de noiva e escorregou para o roupão de seda. Ela caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade de Nova York. Em algum lugar lá fora, sua mãe estava provavelmente brindando a sua morte com uma taça de champanhe. Isabelle tocou o vidro frio. Saúde, mãe, ela sussurrou. Na manhã seguinte, Isabelle acordou com o cheiro de café e o som de música clássica suave. Ela sentou-se desorientada por um momento antes que as memórias do casamento voltassem à sua mente. Ela não estava em seu pequeno quarto na mansão Sterling. Ela estava em uma cama king size na cobertura Blackwood. Ela saiu da cama e encontrou uma bandeja esperando na mesa da varanda. Frutas frescas, croissants e um tablet. Ela sentou-se e tocou na tela para ligá-lo. Já estava aberto para as notícias. Notícias de última hora. Tragédia atinge dinastia Sterling. O coração de Isabelle parou. Ela clicou no artigo. A manchete foi acompanhada por uma foto dela, uma de sua formatura do ensino médio,
parecendo jovem e ingênua. Genevieve Sterling, CEO da Sterling Industries, anunciou o falecimento súbito e trágico de sua filha, Isabelle, apenas horas após sua cerimônia de casamento privada. De acordo com um comunicado divulgado pela família, Isabelle sofreu um evento cardíaco massivo causado por uma rara condição congênita não diagnosticada. Um serviço memorial privado será realizado nesta sexta-feira no St. Regis. Isabelle leu as palavras, suas mãos tremendo tão forte que ela quase deixou cair o tablet. Evento cardíaco, condição não diagnosticada. É uma história limpa. A voz de Kalin veio de trás dela. Ela girou. Ele estava usando um terno cinza carvão, parecendo cada centímetro o CEO bilionário, protegendo seus olhos com óculos de sol escuros contra o sol da manhã. Ela me matou, Isabelle disse, sua voz subindo em histeria. Ela não apenas me vendeu, ela me apagou. Se eu aparecer agora, as pessoas pensarão que sou um fantasma ou um milagre, Kalin corrigiu. Saindo para a varanda, ele não parecia incomodado pela luz do sol, embora ele ficasse na sombra do toldo. Ela se moveu rápido, mais rápido do que eu antecipei. Ela quer o pagamento do seguro de vida e o voto de simpatia do conselho de diretores. As ações da Sterling Industries caíram 15% no último mês. Uma morte trágica geralmente impulsiona os preços das ações. Simpatia é bom para os negócios. Ela está realizando um memorial, Isabelle disse, apontando para a tela. Nesta sexta-feira, daqui a 2 dias. Perfeito, Kalin disse, um sorriso cruel tocando seus lábios. Isso nos dá 48 horas para fazer o quê? Para transformá-la em alguém que possa entrar naquela sala e não desmoronar. Kalin disse. Isabelle, olhe para mim. Ela olhou para ele. A garota que entrou nesta torre ontem está morta. Genevieve estava certa sobre isso. Essa garota tinha medo da própria sombra. Ela buscava a aprovação de uma mulher incapaz de amar. Essa garota não pode entrar no St. Regis na sexta-feira. Se ela o fizer, Genevieve a esmagará. Ele alcançou seu bolso do paletó e puxou um cartão de crédito preto feito de titânio. Ele o colocou na mesa. Você precisa aprender a empunhar o poder. Você tem o nome Blackwood agora. Nesta cidade, esse nome é uma arma maior do que qualquer arma. Eu arranjei uma equipe para encontrá-la no andar de baixo na suíte privada. Estilistas, treinadores de fala e assessoria jurídica. Assessoria jurídica? Nós vamos reescrever seu testamento, Kalin disse calmamente. E nós vamos auditar o fundo fiduciário que seu avô te deixou. Aquele que Genevieve afirma estar vazio. Isabelle piscou. Ela me disse que a queda do mercado de 0,8 o eliminou. Ela mentiu. Kalin disse que tem acumulado juros por 12 anos. Vale aproximadamente 40 milhões de dólares. E a partir de seu casamento comigo, ela perdeu sua executiva sobre isso. É seu. Isabelle olhou fixamente para ele. 40 milhões? Ela estava implorando dinheiro à mãe para comprar livros didáticos há apenas 3 anos. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou novamente. Você não ganha nada. Kalin tirou seus óculos de sol. Seus olhos eram hipnoticamente intensos. Eu desprezo valentões, Isabelle. E eu tenho uma memória muito longa. Genevieve Sterling uma vez tentou destruir um amigo meu. Ela falhou, mas eu nunca esqueci. Ajudar você a destruí-la não é uma tarefa. É meu entretenimento. Ele gesticulou para a porta. Vá. Sua equipe está esperando. Torne-se a rainha. Pelos próximos 2 dias, Isabelle não parou. Foi um campo de treinamento exaustivo de transformação. Os estilistas cortaram seu cabelo, pegando as longas ondas castanho-rato e cortando-as em um bob afiado e elegante que emoldurava seu rosto como um capacete. Eles o tingiram de um rico chocolate escuro que parecia quase preto. Os maquiadores a ensinaram a contornar o rosto para parecer mais afiada, mais perigosa. Mas o trabalho mais difícil foi com a treinadora de fala, uma mulher chamada Lillian,
que Isabelle suspeitava ser também uma vampira dada sua pele sem idade e aversão à pausa para o almoço do meio-dia. Não peça desculpas, Lilian estalou pela 100ª vez. Limpa-lhe a garganta. Você entrou na sala e pediu desculpas pela porta ser pesada. Pare com isso. Quando você entra em uma sala, você é dona das tábuas do chão em que você anda. Queixo erguido, ombros para trás. Silêncio é poder, Isabelle. Quando lhe for feita uma pergunta que você não quer responder, olhe para eles até que eles desviem o olhar. Na tarde de sexta-feira, Isabelle olhou no espelho de corpo inteiro e não se reconheceu. O vestido que Kalin havia escolhido não era preto. Era vermelho sangue. Um vestido longo de seda líquida com costas decotadas e mangas longas. Era modesto, mas incrivelmente provocante. Era a cor da vida, a cor da vingança. Kalin entrou vestido em um smoking. Ele parou, seus olhos a examinando da cabeça aos pés. Pela primeira vez, ele não a olhou como um projeto. Ele a olhou com genuína apreciação. Aterrorizante. Ele disse suavemente. Você parece absolutamente aterrorizante. Isabelle tocou o anel Blackwood em seu dedo. Eu estou pronta. Bom, Kalin disse oferecendo seu braço. A viatura funerária está esperando. Viatura funerária. Nós temos que fazer uma entrada. Kalin sorriu. E eu aprecio a ironia. O salão de festas St. Regis estava cheio do cheiro de lírios e perfume caro. Limpa a garganta. Era um evento sombrio, tons baixos e ternos pretos. Genevieve Sterling estava na frente da sala perto de um grande retrato de Isabelle, enxugando seus olhos secos com um lenço de renda. Ela estava interpretando o papel de sua vida. Ela era tão frágil, Genevieve estava dizendo a um grupo de membros do conselho. Seu coração era sempre muito grande para este mundo. Eu tentei protegê-la, mas ela soltou um soluço engasgado. Você tem nossas mais profundas simpatias, Genevieve. Um membro do conselho disse. E sobre a fusão, talvez devêssemos atrasar. Não, Genevieve disse rapidamente, endireitando suas costas. Não, Isabelle gostaria que continuássemos. Ela sabia o quão importante a empresa era. Nós devemos assinar os papéis na próxima semana, como planejado. Na verdade, uma voz profunda ecoou da parte de trás da sala, amplificada sem um microfone. Eu acredito que houve um erro de escritório. A sala ficou mortalmente silenciosa. Cada cabeça se virou para as portas duplas na entrada. Kellen Blackwood estava lá, sua presença preenchendo a sala como uma nuvem escura. Ao lado dele estava uma mulher que parecia uma deusa da guerra. Isabelle deu um passo à frente. O clique de seus saltos no chão de mármore ecoou como tiros. Ela andou pela multidão. Pessoas se abrindo para ela como um mar vermelho. Eles olhavam, bocas abertas. O rosto de Genevieve ficou branco. O lenço caiu de sua mão. Isabelle parou a 10 pés de sua mãe. Ela não sorriu. Ela não chorou. Ela olhou para o retrato de si mesma. A garota jovem assustada e então olhou para sua mãe. Olá, mãe, Isabelle disse, sua voz suave e fria como vidro. Eu amo as flores. São para mim? Você, Genevieve gaguejou, recuando, segurando o pódio para apoio. Você morreu. O médico, ele disse. É incrível o que uma segunda opinião pode fazer, Kaylin disse, aproximando-se de Isabelle. Ele colocou uma mão possessiva em suas costas. Minha esposa teve um ataque de exaustão. Compreensível dado o estresse do casamento, mas morte, isso parece ser um exagero. Ou talvez pensamento positivo. Os sussurros começaram instantaneamente. Um burburinho surdo de fofoca varreu a sala. Câmeras piscaram. Isabelle deu outro passo em direção à sua mãe. Você disse à imprensa que eu tinha uma condição cardíaca, mãe. Estranho. Meu cardiologista diz que meu coração está mais forte do que nunca. Os olhos de Genevieve se moveram pela sala, vendo seu controle escorregar. Ela sibilou baixo o suficiente
para que apenas Isabelle pudesse ouvir. O que você está fazendo, garota estúpida? Você está arruinando tudo. Volte para a torre. Isabelle sorriu então. Foi um sorriso que ela havia praticado no espelho. Não atingiu seus olhos. Não, Isabelle disse alto o suficiente para os membros do conselho ouvirem. Eu não acho que vou. Na verdade, Kelly e eu estávamos apenas revisando os documentos do fundo fiduciário. Sabe, aqueles do fundo do avô. Genevieve estremeceu como se fosse esbofeteada. Parece que houve alguma má gestão, Isabelle continuou, circulando sua mãe como um tubarão. Fundos desviados para contas offshore, investimentos feitos em empresas de fachada de sua propriedade. Isso é uma mentira, Genevieve guinchou, sua compostura se desfazendo. Sua pirralha ingrata. Eu te vesti, eu te alimentei. E então você me vendeu, Isabelle disse. A sala ficou em silêncio novamente. Para quitar uma dívida. Você vendeu sua filha para um homem que você pensava ser um monstro, esperando que ele me matasse para que você pudesse coletar o seguro. Ela se virou para a multidão atordoada. Minha mãe não está de luto, Isabelle anunciou, sua voz ressoando com autoridade. Ela está celebrando um dia de pagamento que acabou de ser cancelado. Ela se virou para Genevieve, que agora tremia de raiva. Estou ocupando meu lugar no conselho, mãe, Isabelle disse. Com efeito imediato, e meu marido, Sr. Blackwood, conduzirá uma auditoria forense completa da Sterling Industries, começando segunda-feira de manhã. Colleen se inclinou, sua voz um rosnado baixo que só Genevieve podia ouvir. E se encontrarmos um único perfume faltando, Genevieve, eu não precisarei de um advogado para lidar com você. Eu lidarei com você mesma. Genevieve olhou nos olhos de Colleen e viu o abismo. Ela viu o vampiro. Ela ofegou, tropeçando para trás, e caiu sobre o suporte que segurava o retrato de Isabelle. A moldura caiu no chão, estilhaçando o vidro por toda parte. Genevieve jazia em meio aos cacos de vidro da imagem de sua filha, olhando para a mulher no vestido vermelho. Quem é você? Genevieve sussurrou. Isabelle olhou para ela, sua expressão ilegível. Eu sou a dor que você me disse para suportar, Isabelle disse. E agora estou devolvendo-a. Isabelle virou-se em seu calcanhar. Venha, querida, ela disse a Colleen. Esta festa está morta. Enquanto saíam, deixando o caos para trás, Colleen se inclinou para seu ouvido. Isso, ele sussurrou, foi magnífico. Isabelle estava tremendo, o pico de adrenalina a atingindo, mas ela continuou andando. Eu fiz isso? Acabou? Ah, não, Isabelle, Colleen disse enquanto saíam para o ar fresco da noite, onde os paparazzi esperavam em frenesi. A guerra apenas começou. Ela vai contra-atacar. Ela tem aliados que eu nem sei. Parceiros nas sombras. Deixe-a vir, Isabelle disse, surpreendendo a si mesma. Ela tocou o anel em seu dedo. Eu não estou mais sozinha. Mas enquanto eles chegavam ao carro, um homem em um sobretudo bege saiu das sombras. Ele não tinha uma câmera. Ele tinha uma besta escondida sob seu casaco, a ponta do dardo brilhando com prata. Sr. Blackwood, o homem disse, sua voz rouca. O conselho não está satisfeito com sua exibição pública. Colleen enrijeceu, empurrando Isabelle para trás dele instantaneamente. Van Helsing, Colleen rosnou. Você está muito longe de Londres. As luzes da rua piscaram enquanto o homem no sobretudo se aproximava. O nome Van Helsing pairava no ar como fumaça, pesado com séculos de sangue e história. Isabelle sentiu os músculos de Colleen se contraírem sob seu paletó de smoking, duros como pedra. Esta não era mais guerra corporativa. Isso era algo primal. Arthur Van Helsing, Colleen disse, sua voz enganosamente calma, embora Isabelle pudesse ouvir o baixo vibrato de um rosnado em seu peito. Eu não sabia que o conselho estava contratando empreiteiros privados novamente. Limpa a garganta. Eu perdi um memorando. Arthur Van Helsing sorriu, revelando dentes que eram muito brancos, muito perfeitos.
Ele não parecia um caçador de vampiros de um filme. Ele parecia um detetive cansado, do tipo que tinha visto muitas cenas de crime e bebido muito uísque barato. Mas a besta em sua mão, elegante, moderna, feita de fibra de carbono, estava apontada diretamente para o coração de Colin. O conselho está nervoso, Blackwood, Arthur disse, seus olhos piscando brevemente para Isabelle. Você está fazendo barulho. Casamentos públicos, ressurreições públicas. Você está quebrando o disfarce. As leis antigas dizem que ficamos nas sombras. Eu estou me adaptando. Colin contou. As sombras estão encolhendo. Nós compramos as sombras agora. E a garota? Arthur assentiu para Isabelle. Ela sabe o que você é. Ela sabe que se o conselho decidir que ela é uma responsabilidade, eles enviarão um esquadrão de liquidação para apagar sua memória. Ou pior. Isabelle saiu de trás de Colin. Seu coração martelava contra suas costelas. Mas a adrenalina de confrontar sua mãe ainda estava correndo por suas veias. Ela sentiu uma estranha e imprudente bravura. Eu sei exatamente o que ele é, Isabelle disse, sua voz firme. E eu sei quem eu sou. Eu sou a Sra. Blackwood. Se você atirar nele, Sr. Van Helsing, você não está apenas começando uma guerra com um vampiro. Você está começando uma guerra com o acionista majoritário da Blackwood Capital. Eu o enterrarei em tantos processos. Você não será capaz de comprar um café sem uma intimação. Arthur piscou. A besta baixou uma polegada. Ele soltou um bufo de risada surpreso. Ela tem dentes. Eu gosto disso. Ele desarmou a besta, guardando-a de volta sob seu casaco em um movimento fluido. Relaxe, Colin. Eu não estou aqui para te matar. Se eu estivesse, eu teria usado um rifle de precisão do telhado do outro lado da rua. Então por que você está aqui? Colin exigiu, sem relaxar sua postura. Arthur alcançou seu bolso do casaco. A mão de Colin se contraiu, pronto para atacar, mas Arthur apenas puxou um pedaço de papel dobrado. Ele o jogou para Colin. Eu estou aqui para te dar um aviso. Cortesia profissional. Eu recebi uma oferta de emprego esta manhã, uma grande, 7 dígitos para cravar uma estaca em seu coração e queimar sua cobertura até o chão. Colin pegou o papel, desdobrando-o com uma mão. Seus olhos examinaram o documento e sua expressão escureceu. Ele o entregou a Isabelle. Era um recibo de transferência bancária, um depósito de $2 milhões em uma conta offshore nas Ilhas Cayman. O nome do remetente foi editado, mas o número de roteamento estava visível. Eu reconheço este número de roteamento, Isabelle sussurrou. Um calafrio descendo sua espinha que não tinha nada a ver com a noite. Eu o vi nos extratos do fundo fiduciário ontem. É uma das empresas de fachada que minha mãe controla. Genevieve, Colin disse, o nome soando como uma maldição. Ela não apenas te vendeu para mim, Colin percebeu, olhando para Isabelle com uma mistura de horror e fúria. Ela contratou um caçador para me matar logo após o casamento. Ela nos queria mortos. Eu pelos ativos, você pelo seguro. Ela está limpando a casa, Arthur disse, acendendo um cigarro. Ela pensa que é esperta. Ela não sabe a diferença entre um mito e um monstro. Ela pensa que você é apenas algum excêntrico recluso com uma doença sanguínea. Ela não sabe sobre o conselho. Ela me contatou através da Dark Web, pensando que eu era apenas um assassino de aluguel. Por que você não aceitou o trabalho? Isabelle perguntou. Arthur exalou uma pluma de fumaça. Porque Colin e eu temos uma longa história. Tentamos nos matar nos anos 80 por um mal-entendido em Berlim. Fizemos uma trégua e, francamente, eu não gosto de trabalhar para amadores que vendem seus próprios filhos. É ruim para a alma. Arthur jogou seu cigarro em uma poça. Mas aqui está o problema. Eu recusei. Isso significa que ela vai para o próximo nome na lista. E os próximos, eles não são profissionais como eu. Eles são açougueiros. Os mercenários presa vermelha. Eles não se importam com o disfarce.
Eles vão explodir seu prédio inteiro só para chegar até você. Quando? Kalin perguntou. Segunda-feira, Arthur disse que ela quer que seja feito até segunda-feira de manhã, antes da reunião do conselho. Kalin assentiu lentamente. Segunda-feira de manhã, então temos um prazo. Eu posso oferecer proteção, Arthur disse. Por uma taxa, é claro. Minha equipe é cara. Você está contratado, Isabelle disse imediatamente. O dobro do que ela te ofereceu. Kalin olhou para ela, sobrancelhas levantadas. Eu tenho acesso ao meu fundo fiduciário agora, lembra? Isabelle disse, seus olhos brilhando. Use meu dinheiro para proteger meu marido, parece justo. Os lábios de Kalin se curvaram em um sorriso genuíno. Ele se virou para Arthur. Você ouviu a dama. Você está na folha de pagamento. Proteja a torre. Eu tenho uma reunião do conselho para me preparar. A manhã de segunda-feira chegou, não com a promessa de uma nova semana, mas com a violência de um furacão. Limpa a garganta. O céu sobre Manhattan era um roxo machucado, e a chuva fustigava os arranha-céus em lençóis de aço cinzento. Era o tipo de clima que fazia a cidade parecer pequena e frágil. Mas dentro da parte de trás do Rolls-Royce Phantom blindado, a atmosfera era ainda mais volátil. Isabelle Sterling sentou-se perfeitamente imóvel, suas mãos repousando na pasta de couro em seu colo. Ela não estava vestindo o branco de uma noiva ou o preto de uma viúva. Hoje ela vestia um terno de seda azul meia-noite, afiado o suficiente para cortar, com um anel de sinete Blackwood brilhando em seu dedo como uma estrela escura. Você está quieta, Kalin observou, sua voz baixa e vibrando contra o zumbido do motor. Ele não estava olhando para ela. Ele estava observando a chuva escorrer pela janela fumê, sua expressão ilegível. Eu estou apenas pensando sobre a última vez que estive neste prédio. Isabelle respondeu, sua voz firme. Eu estava implorando a ela por um adiantamento de minha mesada para que eu pudesse consertar meu carro. Ela me disse para pegar o metrô porque o sofrimento constrói caráter. Ela tinha acabado de comprar uma bolsa de $40.000 naquela mesma tarde. Kalin se virou para ela então, um pequeno sorriso aterrorizante brincando em seus lábios. Bem, hoje ela vai aprender muito sobre sofrimento, e eu duvido que ela achará que constrói muito caráter. O carro parou no meio-fio da Sterling Industries. O burburinho usual de funcionários foi abafado pela tempestade. Pessoas se apressavam para dentro com as cabeças curvadas, lutando contra seus guarda-chuvas. Mas quando a porta se abriu e Kalin Blackwood saiu, seguido por Isabelle, o ar pareceu mudar. Os seguranças na entrada enrijeceram. A recepcionista deixou cair seu telefone. Eles não pararam na recepção. Eles foram direto para os elevadores privados, as portas de metal se abrindo para eles como se sentissem sua intenção. Arthur acabou de mandar mensagem, Kalin disse, olhando para seu telefone enquanto o elevador subia em direção ao 50º andar. A garagem está segura. O controle de pragas está completo. Ele deixou uma bagunça? Isabelle perguntou. Arthur é um profissional, meu amor. Ele os deixou amarrados em uma van de carga, com uma nota muito fortemente redigida para nunca mais retornar a este hemisfério. E ele desarmou os brinquedos que eles deixaram no porão. O elevador tocou suavemente. As portas deslizaram abertas. A sala de reuniões da Sterling Industries era um espaço cavernoso de vidro imógno, projetado para intimidar. Uma longa mesa se estendia pelo centro, cercada por homens e mulheres nervosos em ternos caros. Na cabeceira da mesa sentou-se Genevieve Sterling. Ela parecia exausta, sua maquiagem aplicada um pouco pesada demais para esconder as olheiras sob seus olhos. Mas ela estava segurando a corte com o desespero de uma rainha agarrada a um trono em ruínas. Limpa a garganta. Como eu estava dizendo, a voz de Genevieve era estridente, cortando os murmúrios dos membros do conselho. Os rumores de uma aquisição hostil são inteiramente infundados. O reaparecimento súbito de minha filha é um milagre médico, sim,
mas ela não está em condições de lidar com negócios. Ela está frágil, confusa. Eu não me sinto confusa, mãe. A voz de Isabelle soou, clara e fria como um sino. Cada cabeça na sala virou-se para a porta. Genevieve congelou, sua mão pairando sobre seu copo de água. Isabelle entrou na sala, Kaylin a seguindo um passo atrás, como uma sombra feita de carne e sangue. O som de seus saltos no chão polido era rítmico, deliberado. Um relógio de contagem regressiva marcando para zero. Isabelle Genevieve se levantou, forçando um sorriso que parecia mais uma careta. Querida, estávamos apenas discutindo sua recuperação. Você realmente não deveria estar aqui. Os médicos disseram que o estresse poderia ser fatal para você. Quais médicos? Isabelle perguntou, parando na extremidade oposta da mesa. Aqueles que você pagou para falsificar minha certidão de óbito ou aqueles que você contratou para me diagnosticar com uma condição cardíaca que eu nunca tive? Um suspiro percorreu a sala. O presidente do conselho, um homem corpulento chamado Sr. Henderson, ajustou seus óculos nervosamente. Senhora Blackwood, estas são acusações sérias. Eu não estou aqui para fazer acusações, Sr. Henderson. Isabelle disse, jogando a pesada pasta de couro na mesa. Ela deslizou pela superfície de mogno com um assobio, parando a centímetros da mão de Genevieve. Eu estou aqui para apresentar recibos. Genevieve olhou para a pasta como se fosse uma bomba. Isso é ridículo. Segurança, remova-os. A segurança não está vindo, Genevieve, Kaylin disse. Ele não levantou a voz, mas o timbre dela parecia chacoalhar os vidros das janelas. Ele se moveu para ficar atrás da cadeira de Isabelle, colocando suas mãos no encosto. Seu chefe de segurança está atualmente explicando ao FBI por que há 3 mercenários não registrados do Sindicato Presa Vermelha dormindo em sua garagem de estacionamento. O rosto de Genevieve drenou de toda a cor. Ela agarrou a borda da mesa tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. Você não pode provar nada. Abra a pasta, mãe, Isabelle comandou. Quando Genevieve não se moveu, o Sr. Henderson estendeu a mão e abriu a capa. Ele começou a ler, seus olhos arregalando-se a cada linha. Estas são transferências não autorizadas, Henderson gaguejou. 12 de fevereiro, 4 milhões para uma empresa de fachada nas Caymans. 4 de março, 2 milhões eles para gestão de risco externa. Isso foi para o ataque de incêndio criminoso no armazém em Jersey. Isabelle explicou calmamente, dirigindo-se ao conselho. Ela queimou seu próprio inventário para reivindicar o dinheiro do seguro porque os números do T3 estavam falhando e o pagamento da semana passada, os 2 milhões eles enviados na noite do meu casamento. Isabelle olhou diretamente para sua mãe. Isso foi um adiantamento para um assassinato, especificamente um contrato para matar Kaylin Blackwood e a mim mesma. A sala irrompeu. Membros do conselho gritavam, levantavam-se, exigindo respostas. Genevieve olhou ao redor descontroladamente, vendo seus aliados se transformando em inimigos. A fachada estava rachando. A máscara de socialite derreteu, revelando o animal encurralado por baixo. Cale a boca! Genevieve guinchou, batendo a mão na mesa. A sala ficou instantaneamente em silêncio. Calem suas línguas, todos vocês. Eu construí esta empresa do zero. Eu fiz o que era necessário. O armazém era peso morto. A garota era peso morto. Ela apontou um dedo trêmulo para Isabelle. Sua pequena, desgraçada ingrata. Eu te dei uma vida de luxo. Eu te dei tudo. E você me paga trazendo-o aqui. Você sequer sabe o que ele é. Eu sei exatamente o que ele é, Isabelle disse suavemente. E eu sei o que você é. Você é uma ladra, uma assassina e uma fraudulenta. Genevieve soltou uma risada histérica e quebrada. Ela alcançou sua bolsa Chanel. Você acha que venceu? Você acha que alguns pedaços de papel podem me parar? Ela puxou um pequeno dispositivo preto com um único botão vermelho.
Um detonador remoto. Eu sabia que você poderia tentar algo. Genevieve sibilou, seus olhos arregalados de loucura. Eu sabia que ele era difícil de matar, então me certifiquei. Os pilares no porão estão equipados com C4, o suficiente para derrubar esta torre inteira em cima de nós. Genevieve, abaixe isso, Henderson implorou, recuando em direção à parede. Não, ela gritou. Se eu perder a empresa, ninguém a terá. Todos nós morremos hoje. Isabelle não hesitou. Ela nem piscou. Ela olhou para o detonador, então para Kaylin. Ele parecia entediado. Ele verificou seu relógio. O detonador não vai funcionar, mãe, Isabelle disse, sua voz soando quase compassiva. Você está mentindo. Genevieve apertou o polegar no botão. Clique. Nada aconteceu. Nenhuma explosão, nenhum estrondo de aço desmoronando. Apenas o som da chuva contra o vidro. Genevieve pressionou novamente. Clique, clique, clique. Por quê? Ela soluçou, o pânico subindo em sua garganta. Por que não está funcionando? Limpa as gargantas. Porque você contratou amadores, Kalin disse, dando um passo à frente. E eu contratei Arthur Van Helsing. Ele desconectou o receptor 10 minutos atrás. Seu grande estrondo está em uma unidade de contenção na parte de trás de uma van. Genevieve olhou para o plástico inútil em sua mão. Sua alavancagem se foi. Seu dinheiro foi exposto. Sua reputação foi incinerada. Ela olhou para os membros do conselho que agora a olhavam com pura repulsa. Chame a polícia! Henderson gritou para seu assistente. Traga a NYPD aqui agora. Não! Kalin interrompeu. Sua voz caiu uma oitava, tornando-se algo primal, algo que fez os cabelos da nuca de todos se arrepiarem. A polícia lida com crimes humanos. Genevieve quebrou leis que são muito, muito mais antigas do que o Código Penal. Do que você está falando? Genevieve sussurrou, recuando até que ela bateu na janela. Você contratou caçadores, Genevieve. Kaylin disse, caminhando em direção a ela. Você entrou na Dark Web e solicitou a morte de um membro do conselho. Você expôs a existência do mundo sobrenatural a mercenários humanos. Você quebrou o disfarce. As pesadas portas duplas da sala de reuniões se abriram com uma força que rachou a madeira. 2 homens entraram. Eles eram altos, vestidos com longos sobretudos cinza que pareciam absorver a luz. Eles usavam óculos de sol escuros mesmo na sala escura. Eles se moviam com uma graça fluida, não natural que gritava predador. A sala de reuniões ficou mortalmente silenciosa. Até o humano sentiu que algo no topo da cadeia alimentar acabara de entrar no ecossistema. Sr. Blackwood, o da esquerda, disse, sua voz soava como pedras moendo. O conselho reconhece seu relatório. A violação foi confirmada. Ela é toda sua, Kalin disse, gesticulando para Genevieve. Quem são vocês? Genevieve guinchou enquanto os homens avançavam sobre ela. Fiquem longe. Eu tenho advogados. Eu tenho dinheiro. Nós não temos necessidade de dinheiro. O segundo homem disse. Ele estendeu a mão e agarrou Genevieve pelo braço. Ela gritou, mas ele a levantou sem esforço, seus pés balançando a centímetros do chão. Isabelle! Genevieve gritou, debatendo-se descontroladamente. Isabelle, me ajude. Eu sou sua mãe. Você não pode deixar eles me levarem. Eles são monstros. Isabelle levantou-se lentamente. Ela caminhou até onde os homens de casaco cinza seguravam sua mãe. Ela olhou fundo nos olhos aterrorizados de Genevieve. Você me disse para suportar a dor. Isabelle disse calmamente. Você me disse que era apenas negócios. Bem, mãe, esta é uma aquisição hostil. Por favor, Genevieve implorou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, arruinando sua maquiagem perfeita. Para onde eles estão me levando? Isabelle se inclinou perto, sussurrando para que só Genevieve pudesse ouvir. Para um lugar onde não há luz do sol, nem dinheiro, e sem saída. Você queria viver no escuro. Agora você pertence a ele. Ela assentiu para os executores. Levem-na.
Os gritos de Genevieve eram de gelar o sangue enquanto eles a arrastavam para fora da sala. Ela arranhou a moldura da porta, quebrando suas unhas feitas, mas os homens nem diminuíram a velocidade. Eles desapareceram no corredor e as pesadas portas se fecharam com um estrondo, cortando o som de seu lamento instantaneamente. O silêncio pairou pesado na sala por longos 10 segundos. Finalmente, Kalin se virou para o conselho. Ele ajustou seus abotoaduras, parecendo como se tivesse acabado de terminar uma reunião de almoço leve. Agora, Kalin disse, seus olhos azuis varrendo os executivos aterrorizados. Eu acredito que há uma vaga na cabeceira da mesa. O Sr. Henderson engoliu em seco, enxugando o suor de sua testa. Sim, sim, claro. A cadeira está aberta. Isabelle caminhou até a cabeceira da mesa. Ela não sentou imediatamente. Ela olhou pela janela para a tempestade, que estava finalmente começando a cessar. Um único raio de sol perfurou as nuvens, iluminando o anel Blackwood em seu dedo. Ela sentou-se na cadeira de sua mãe. Era confortável. Servia perfeitamente. Primeira ordem do dia, Isabelle disse abrindo sua pasta e clicando uma caneta dourada. Nós vamos liquidar todas as contas offshore associadas à CEO anterior e doar os lucros para as vítimas de sua negligência. E então nós vamos mudar o nome desta empresa. Ela olhou para o conselho, seus olhos ferozes e vivos. Alguma objeção? A sala permaneceu em silêncio. Nem uma única mão se levantou. Bom, Isabelle disse, olhando para Kalin, que lhe deu um aceno orgulhoso e afiado. Então vamos ao trabalho. E essa é a história de como Isabelle Sterling passou de um cordeiro sacrificial à rainha da noite. É um lembrete que às vezes as pessoas que deveriam nos proteger são os verdadeiros vilões. E os monstros escondidos no escuro podem ser justamente aqueles que nos salvam. Isabelle não apenas suportou a dor, ela a transformou em arma. O que você achou do plano de vingança de Kalin? Você acha que Genevieve teve o que merecia com o conselho? Ou ela deveria ter ido para a prisão? Deixe-me saber suas teorias nos comentários abaixo. Se você gostou desta reviravolta de romance sombrio, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e tocar o sino para nunca perder uma história. Obrigado por assistir e te vejo no próximo.